Tudo bem? O pessoal tá com umas dúvidas aí em relação ao uso das escalas, né? Transformações de escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Então, dá uma olhada aí antes da prova. Já representamos dessa forma o Celsius, Fahrenheit, graus Fahrenheit, Kelvin sem o graus, é Kelvin, tá? E toda vez que nós vamos mexer com essas relações, nós temos que ter a seguinte relação aqui: Tc dividido por 5, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em F menos 32 dividido por 9. Tudo isso nós vimos, né? Temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Essas são as relações que nós vamos utilizar toda vez que quer transformar de uma temperatura, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, então vou usar essas duas. Quero transformar de Celsius para Kelvin, vou usar essas duas relações. De Kelvin para Fahrenheit, eu uso essas duas. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês notarem. Então, a temperatura em Celsius é 15 graus Celsius, tá? Quanto vale essa temperatura em Fahrenheit? Ou melhor, em Kelvin. Bora fazer Kelvin primeiro. É simples, né? Nós vamos fazer isso aqui. Vai ficar Tc, como eu quero transformar para Kelvin, eu vou usar essa e essa. Tc dividido por 5 vai ser igual a Tk menos 273 dividido por 5. Substituo o valor da temperatura em Celsius, fica 15 dividido por 5, fica Tk menos 273 dividido por 5. Aqui você já pode cortar esse com esse, porque estão denominadores aí, são os mesmos valores. Então fica 15 igual a Tk menos 273. Aqui está negativo, quando passa para o outro lado vai passar somando, então fica 15 mais 273 igual a temperatura em Kelvin. Então, consequentemente, a temperatura em Kelvin é 288 Kelvin. Essa é a temperatura em Kelvin, tá? Ah, mas eu quero transformar não para Kelvin, agora eu quero transformar 15 graus Celsius para Fahrenheit. Como é que funciona? Vou fazer de vermelho aqui. Vou utilizar da relação Celsius e Fahrenheit, tá? Vai ficar simples, vai ficar Tc dividido por 5 é igual a Tf menos 32 dividido por 9. Temperatura em Celsius ele deu 15 graus Celsius, então fica 15 dividido por 5 é igual a Tf menos 32 dividido por 9. 15 dividido por 5 é 3, então fica 3 é igual a Tf menos 32. Aqui está dividido por 9. Aqui está dividindo, vai passar para o outro lado o que? Multiplicando. Fica 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. Ah, mas eu não sei porque é 27, então vou colocar 3 vezes 9, que passou multiplicando, é igual Tf menos 32. Pronto, na sequência aí. Então vai ficar como? Vou botar aqui. A resposta vai ficar como? 9 vezes 3, 27. 27 é igual Tf menos 32. Aqui está menos, vai passar para o outro lado mais, então fica 27 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. Então a temperatura em Fahrenheit vale quanto? 59 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura em Fahrenheit relacionada a 15 graus Celsius, ou seja, 15 graus Celsius em Celsius é a mesma temperatura de 59 graus Fahrenheit em Fahrenheit, que é a mesma temperatura em Kelvin, é essa aqui. Ou seja, você tem aqui, por exemplo, 3 medidores de temperatura. Então é como se você estivesse medindo em 15 graus Celsius, na escala Celsius,
Em Fahrenheit nós encontramos 59 graus Fahrenheit. E em Kelvin nós encontramos 288 Kelvin. Tudo bem? Beleza. Lembra disso aí. Nós vimos também o ponto de fusão e de ebulição. 0 graus Celsius. Aqui 273 Kelvin. Aqui 32, né? Graus Fahrenheit. Então começa aí, vai aqui até 100, né? Aqui até 373, aqui é 212. Então essa aqui é a relação, mas nós encontramos isso. Ele queria encontrar o valor de Celsius correspondente ao Fahrenheit ou Kelvin, nós encontramos. Basta você jogar na relação. Ele pede de Celsius para Kelvin, joga nas duas relações. Ele pede de Celsius para Fahrenheit, joga nessas duas. Ele pede de Fahrenheit para Kelvin, joga nessas duas. E substitui o valor da temperatura que ele deu para poder encontrar o valor da temperatura que ele quer, tá?